Em julho de 1995, um cometa chamado Shoemaker-Levy 9 colidiu com Júpiter. O evento foi observado em tempo real por telescópios em toda a Terra e pela sonda Galileu, que estava se aproximando do planeta. Durante 6 dias, 21 fragmentos do cometa impactaram a atmosfera de Júpiter em sequência, liberando uma energia equivalente a 300 milhões de bombas atômicas. Essa foi a maior explosão já registrada por instrumentos humanos. Mas esse impacto não foi apenas um espetáculo cósmico impressionante. Foi um acidente fortuito que forçou a ciência a repensar completamente o que sabíamos sobre gigantes gasosos e, mais importante ainda, onde a vida poderia existir no universo inteiro. Antes daquele evento, em 1995, a visão convencional sobre Júpiter era simples e bem estabelecida. Júpiter era um gigante gasoso, um planeta sem superfície sólida, sem possibilidade de vida, basicamente um objeto de estudo astronômico interessante, principalmente por sua massa e seu papel gravitacional no sistema solar. Havia pouco incentivo para estudar sua composição interna ou sua atmosfera em detalhes, porque se assumia que era apenas gás. Mas o que os cientistas encontraram quando analisaram o material ejetado para o espaço pela colisão do Shoemaker-Levy 9 mudou esse pensamento fundamental. A produção deste especial só foi possível graças aos nossos membros. Muito obrigada! Para entender por que isso importou tanto, por que esse impacto específico alterou o curso inteiro da astrobiologia, precisamos primeiro entender por que gigantes gasosos importam em absoluto. E a resposta começa com números que desafiam nossa intuição. Quando astrônomos começaram a descobrir sistematicamente exoplanetas, planetas ao redor de outras estrelas além do nosso Sol, houve uma surpresa fundamental que ninguém havia previsto com precisão. Dos aproximadamente 6.000 exoplanetas confirmados até 2025, mais de 1/3 são gigantes gasosos. Isso não é uma pequena fração, não é uma anomalia estatística. Esses não são mundos raros que encontramos por acaso. São os tipos de planetas mais comuns que encontramos quando procuramos ativamente por sistemas estelares ao redor de outras estrelas. Quando você pensa em um planeta genérico em um sistema estelar genérico em algum lugar da galáxia, há uma chance muito significativa de que ele seja um gigante gasoso. E aqui vem a descoberta que desafiou completamente nossas suposições anteriores sobre como sistemas planetários funcionam. Esses gigantes gasosos não ficam sempre longe de suas estrelas. Nossas observações mostravam que os gigantes gasosos deveriam estar em órbitas distantes, como Júpiter está em nosso sistema solar. Mas encontramos os chamados Hot Jupiters, planetas gigantes que orbitam extremamente perto de suas estrelas. Tão perto que suas atmosferas atingem temperaturas absurdas, acima de 2.000 graus, calor suficiente para destruir praticamente qualquer coisa que conhecemos. Durante muito tempo, acreditamos que isso era impossível. Acreditávamos que planetas gigantes só poderiam se formar longe de suas estrelas. Acreditávamos que a dinâmica dos sistemas planetários jamais permitiria esse tipo de órbita. Estávamos completamente errados. Cerca de 1% dos sistemas estelares já descobertos possuem esses planetas gigantes escaldantes. Isso pode parecer pouco, mas em escala galáctica significa bilhões e bilhões desses mundos estranhos espalhados pela galáxia. Planetas presos em órbitas extremas, desafiando tudo o que pensávamos saber sobre como sistemas planetários se organizam e evoluem. Mas a pergunta realmente importante não é apenas quantos gigantes gasosos existem. A pergunta é, por que deveríamos nos importar com eles?
Por que apontar telescópios caríssimos para esses mundos? Por que enviar sondas espaciais para estudá-los? Por que gastar tanto tempo e recursos observando planetas que parecem hostis, quando existem planetas rochosos que parecem muito mais familiares e promissores para a vida, com superfícies sólidas onde seres vivos poderiam existir? Júpiter não é apenas um planeta bonito para fotos. Júpiter exerce um papel vital. Ele funciona como um verdadeiro guarda-costas do sistema solar. Sua gravidade enorme age como um escudo protetor, criando uma barreira contra a destruição em larga escala. Essa força gravitacional puxa, captura ou desvia asteroides e cometas que poderiam atingir os planetas rochosos mais internos, incluindo a Terra. E Júpiter não fez isso apenas ficando parado. No começo do Sistema Solar, durante os primeiros milhões de anos, os planetas gigantes não estavam em suas posições atuais. Eles se moveram, migraram para dentro e para fora, enquanto o sistema ainda estava se formando. Esse movimento bagunçou completamente a organização inicial dos planetas. Saturno pode ter chegado muito mais perto do Sol do que está hoje, antes de se afastar novamente. Júpiter talvez tenha passado por regiões internas que hoje parecem impossíveis para ele. Essas viagens mudaram tudo. Elas definiram quais planetas ficaram onde, quais materiais foram espalhados e quais regiões se tornaram estáveis. A vida na Terra, sua possibilidade real de existir, a química exata que permitiu que formas de vida muito simples surgissem, pode ter dependido do momento em que Júpiter finalmente parou de se mover e ficou em sua órbita definitiva. Isso não é uma ideia solta ou imaginária. É o que os modelos modernos de movimento planetário mostram de forma consistente. Hoje, quando cientistas procuram sinais de vida em outros sistemas estelares, eles costumam olhar primeiro para planetas rochosos parecidos com a Terra. Planetas que ficam na chamada zona habitável. Essa é a região ao redor de uma estrela onde a temperatura permitiria a existência de água líquida na superfície. Água líquida é importante porque na Terra ela é essencial para a vida como conhecemos. Esse foco faz sentido para nós porque é baseado na única referência que temos: a vida terrestre. Nós conhecemos apenas um tipo de vida. Então, assumimos que a vida em qualquer outro lugar do universo teria que funcionar de maneira parecida, com superfície sólida, com água líquida, com condições semelhantes às da Terra. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Nós não sabemos, de fato, como a vida começa. Nós não entendemos completamente o processo que transforma a matéria sem vida em algo vivo. Esse processo tem um nome complicado, a biogênese, mas a ideia é simples. É o surgimento da vida a partir de componentes não vivos. E esse processo ainda é um grande mistério. Em 1953, dois cientistas chamados Stanley Miller e Harold Urey realizaram um experimento que marcou a história da ciência. Eles trabalhavam na Universidade de Chicago e tentaram recriar, em laboratório, as condições da Terra primitiva. A Terra de cerca de 4 bilhões de anos atrás, quando o planeta era jovem, instável e extremamente hostil. Eles montaram um sistema fechado com gases que acreditavam compor a atmosfera daquele período: metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. Esses gases representariam o ar da Terra antiga, antes de existir oxigênio como temos hoje. O objetivo era simples e ousado: ver se, nessas condições básicas, moléculas importantes para a vida poderiam surgir sozinhas. Eles então adicionaram energia elétrica de forma constante. Era como criar relâmpagos artificiais, pequenas descargas elétricas atravessando aquela mistura de gases. O experimento ficou funcionando assim por uma semana inteira, sem parar. Depois desse tempo, eles analisaram um líquido marrom escuro
que havia se acumulado no fundo do aparelho. O que encontraram surpreendeu completamente a comunidade científica. Nesse líquido haviam se formado aminoácidos. Aminoácidos são as peças básicas da vida. São as moléculas que, quando unidas, formam proteínas, e as proteínas são essenciais para praticamente tudo o que acontece dentro de um ser vivo. Em outras palavras, os blocos fundamentais da vida surgiram espontaneamente dentro de um simples frasco de vidro, a partir de moléculas simples, usando apenas energia elétrica e os elementos certos. Naquele momento, parecia que a ciência estava finalmente chegando perto de entender como a vida começou e como aquele primeiro salto da química para a biologia aconteceu. A repercussão foi enorme. Jornais da época chamaram aquilo de a descoberta do século. Muitos cientistas passaram a acreditar que a resposta definitiva estava logo ali, que em poucos anos, talvez em uma década, o mistério de como a matéria sem vida se transforma em algo vivo seria resolvido. Mas existe um problema profundo que costuma ser ignorado, mesmo agora, 70 anos depois, em 2025. Apesar de todo o avanço tecnológico e científico, ninguém jamais conseguiu criar vida em laboratório. O experimento de Miller e Urey criou moléculas complexas, interessantes, importantes, mas ainda eram apenas moléculas, estruturas químicas sem vida. A passagem real da matéria não viva para algo que se reproduz, evolui e reage como um ser vivo continua sendo um dos maiores mistérios da biologia. Nós aprendemos a fabricar as peças básicas como se fossem blocos de montar, mas nunca conseguimos montar o objeto final que funciona sozinho. Não sabemos como moléculas passam a se organizar de forma espontânea em sistemas que se copiam. Não sabemos como a simples cópia leva, passo a passo, ao surgimento da vida. Existem várias ideias tentando explicar isso. Nenhuma delas foi aceita como definitiva. Uma delas propõe que o RNA foi a primeira molécula capaz de se copiar sozinha, antes mesmo do DNA existir. A ideia é que o RNA teria feito o papel de informação genética e de reação química ao mesmo tempo. Outra hipótese sugere algo diferente: que a vida não começou com informação genética, mas com reações químicas simples acontecendo em ciclos. Primeiro teria surgido um tipo de metabolismo primitivo, e só depois vieram as moléculas capazes de armazenar informação. Há também a hipótese de que a vida começou em regiões específicas do fundo dos oceanos antigos, perto de fendas vulcânicas submarinas. Lugares quentes, ricos em minerais, onde a química funciona de maneira diferente do resto do oceano. Esses ambientes poderiam ter fornecido energia e estruturas naturais para facilitar o surgimento da vida. E aqui aparece uma constatação incômoda, uma ideia que muitos astrônomos evitam discutir abertamente. Se a vida for realmente comum no universo, a maior parte dela provavelmente não está em planetas rochosos como a Terra. Agora pense nisso. Até 2025, encontramos cerca de 6.000 exoplanetas confirmados. Aproximadamente 2.000 deles são gigantes gasosos, planetas enormes, parecidos com Júpiter e Saturno. E aqui está um ponto crucial que muita gente ignora. Cada gigante gasoso costuma ter muitas luas girando ao seu redor. O nosso próprio Júpiter é um bom exemplo. Em 2025, ele já tinha 97 luas confirmadas. E esse número continua crescendo à medida que os instrumentos ficam mais precisos. Saturno é ainda mais impressionante. Em 2025, os cientistas identificaram 128 novas luas de uma só vez. Isso elevou o número total de luas confirmadas de Saturno para 274.
274 mundos diferentes orbitando um único planeta. 274 possibilidades distintas. 274 superfícies, oceanos escondidos e ambientes únicos. Tudo isso ao redor de apenas um planeta. Claro, nem todas essas luas são boas candidatas para a vida. Na verdade, a maioria não é. Muitas são pequenas demais, praticamente blocos de rocha gelada, sem atmosfera, sem atividade interna, mundos mortos do ponto de vista biológico. Mas algumas poucas são diferentes. Algumas são grandes, algumas têm calor interno, algumas apresentam sinais de atividade geológica, algumas escondem oceanos de água líquida sob grossas camadas de gelo. E são essas que chamam a atenção. Agora vem a conta que muda tudo quando você realmente entende o que ela significa. O número de luas potencialmente habitáveis no universo é muito, mas muito maior do que o número de planetas rochosos parecidos com a Terra que ficam na zona habitável de suas estrelas. Não é uma diferença pequena, não é algo marginal, não é o dobro ou o triplo. Uma diferença de escala. Estamos falando de bilhões de luas contra talvez milhares de planetas parecidos com a Terra. Se for possível existir vida em gigantes gasosos ou em suas luas, e há motivos científicos sólidos para considerar essa possibilidade, então a maior parte da vida no universo não estaria em planetas como o nosso. Estaria em luas orbitando gigantes gasosos, em ambientes completamente diferentes do que estamos acostumados a imaginar. Isso levanta uma pergunta inevitável. Como a vida poderia surgir e se manter em lugares assim? Por que esses ambientes seriam bons para a vida? Por que uma lua gelada ou um ambiente extremo seria melhor do que uma superfície estável como a da Terra? A resposta está em um tipo de vida que já conhecemos, mas que raramente entra nas conversas populares: os extremófilos. Organismos vivos reais que não apenas sobrevivem, mas prosperam em condições que parecem totalmente impossíveis para a vida. Esta é uma das criaturas mais resistentes da Terra. Mesmo que ele pareça mais um ursinho de goma gordinho, de 8 pernas, a maioria dos organismos precisa de água para sobreviver. A água permite que o metabolismo aconteça, que é o processo que impulsiona todas as reações bioquímicas que ocorrem nas células. Mas criaturas como o tardígrado, também conhecido como urso d'água, contornam essa limitação por meio de um processo chamado anidrobiose, do grego, que significa vida sem água. E por mais extraordinário que pareça, os tardígrados não estão sozinhos. Bactérias, organismos unicelulares chamados arqueias, plantas e até outros animais também conseguem sobreviver ao ressecamento. Para muitos tardígrados, isso exige que eles entrem em algo chamado estado de TUM. Eles se enrolam formando uma bola, puxando a cabeça e as 8 pernas para dentro do corpo e esperam até que a água retorne. Acredita-se que, à medida que a água se torna escassa e os tardígrados entram no estado de TUM, eles começam a sintetizar moléculas especiais, que preenchem as células do tardígrado para substituir a água perdida, formando uma matriz. Componentes das células sensíveis ao ressecamento, como DNA, proteínas e membranas, ficam presos nessa matriz. Acredita-se que isso mantenha essas moléculas fixas no lugar, impedindo que se desenrolem, se quebrem ou se fundam umas com as outras. Quando o organismo é reidratado, a matriz se dissolve, deixando para trás células funcionais e sem danos. Além do ressecamento, os tardígrados também conseguem tolerar outros estresses extremos, como congelamento, aquecimento acima do ponto de ebulição da água, altos níveis de radiação e até o vácuo do espaço sideral. Isso levou a algumas especulações equivocadas de que os tardígrados seriam seres extraterrestres. Embora essa ideia seja divertida de imaginar, as evidências científicas colocam firmemente sua origem na Terra, onde evoluíram ao longo do tempo. Essa evolução terrestre deu origem a mais de 1.100 espécies conhecidas de tardígrados. E provavelmente existem muitas outras que ainda não foram descobertas. E como os tardígrados são tão resistentes,
Eles existem praticamente em todos os lugares. Vivem em todos os continentes, incluindo a Antártida, incluindo desertos, calotas de gelo, o mar, água doce, florestas tropicais e os picos mais altos das montanhas, ou líquens encontrados em quintais, parques e florestas. Tudo o que você precisa para encontrá-los é um pouco de paciência e um microscópio. E os tardígrados são apenas um exemplo. Nos lugares mais profundos e escuros dos oceanos da Terra, onde a pressão é tão intensa que destruiria qualquer pessoa em segundos, onde a luz do sol nunca chega, descobrimos organismos ainda mais extremos. São chamados de organismos amantes da pressão. Esses seres não apenas toleram pressões gigantescas, eles precisam delas. Sem essa pressão extrema, eles simplesmente não conseguem viver. Um exemplo impressionante é uma bactéria encontrada no ponto mais profundo do oceano da Terra, na Fossa das Marianas. Lá embaixo, a pressão é centenas de vezes maior do que na superfície. Essa bactéria não cresce, não se reproduz e não sobrevive em pressões normais como as que temos aqui em cima. Para ela, o ambiente da superfície é hostil. Ela só vive bem no abismo. É como se fosse uma forma de vida que evoluiu exclusivamente para existir nas profundezas, em um mundo esmagador e escuro, e que não consegue sobreviver no ambiente mais leve e iluminado acima. Isso mostra algo fundamental. A vida não apenas se adapta ao ambiente. Em muitos casos, ela depende completamente de condições que nós, intuitivamente, chamaríamos de impossíveis. O que todas essas descobertas nos mostram, no fundo, é algo desconfortável. Nosso antigo entendimento sobre os limites da vida era pura arrogância. Durante muito tempo, afirmamos com total certeza que a vida não poderia existir em determinados lugares porque eles eram extremos demais. E então, repetidas vezes, encontramos vida exatamente nesses lugares, em ambientes que pareciam impossíveis, em condições que desafiavam tudo o que aprendemos sobre biologia. A mensagem é clara e direta. Nós realmente não sabemos o quão flexível a vida pode ser. Talvez ela consiga existir em condições que hoje consideramos totalmente inviáveis. Talvez a nossa dificuldade em imaginar vida em ambientes extremos seja apenas uma limitação humana, um erro de pensar sempre a partir do nosso próprio planeta. Agora pense em uma lua específica chamada Europa, que gira ao redor de Júpiter silenciosamente nas regiões mais distantes do Sistema Solar. Europa abriga algo extraordinário, um oceano inteiro escondido debaixo de uma camada grossa de gelo sólido. Essa camada de gelo pode ter 10, 20 ou até 30 quilômetros de espessura. Abaixo dela existe água líquida, e não é pouca água. É tanta água que o volume total desse oceano pode ser maior do que o de todos os oceanos da Terra juntos. Um oceano imenso, completamente invisível para nós. E no fundo desse oceano existe um solo oceânico. E aqui está o ponto que muda tudo. Esse fundo oceânico provavelmente abriga vulcões submarinos. Vulcões que liberam calor e energia química constantemente na água ao redor. Liberam nutrientes. Liberam compostos químicos que podem servir de alimento para formas de vida. Isso acontece porque a Europa sofre um efeito chamado flexão de maré. Enquanto a Europa orbita Júpiter a cada 3 dias e meio, a enorme gravidade de Júpiter puxa a Lua continuamente. Ela é esticada e comprimida o tempo todo, como uma bola de borracha sendo apertada sem parar. Esse movimento gera calor dentro da Lua. Esse calor mantém os vulcões submarinos ativos, e esses vulcões não são temporários como muitos vulcões da Terra. Eles não aparecem e desaparecem depois de alguns milhões de anos. Eles podem continuar ativos por bilhões de anos.
Enquanto Júpiter continuar puxando Europa com sua gravidade, essa fonte de energia nunca para. A Terra é um planeta caótico, vulcões irregulares, terremotos, impactos de asteroides, eras glaciais, mudanças drásticas constantes. Europa, por outro lado, seria estável, protegida sob o gelo, com condições constantes. Um ambiente onde a vida teria tempo, muito tempo, tempo suficiente para surgir, evoluir e se estabelecer sem sofrer interrupções catastróficas frequentes. O mesmo raciocínio vale para Encéladus, uma lua pequena, mas extremamente interessante que orbita Saturno. Encéladus também possui um oceano escondido sob o gelo. Descobrimos isso quando a sonda Cassini observou enormes jatos de água sendo lançados para o espaço através de rachaduras no gelo. Essa água vinha quente das profundezas. Encéladus também sofre flexão de maré causada por Saturno e também possui fontes hidrotermais alimentadas por energia interna constante. Encéladus pode ser um mundo vivo, talvez um mundo cheio de vida, e nós talvez nunca saibamos disso porque tudo está escondido sob dezenas de quilômetros de gelo, algo impossível de perfurar com a tecnologia atual. Agora imagine o seguinte cenário. Se a vida surge em um desses oceanos escondidos, em Europa, em Encéladus ou em qualquer uma das centenas de luas de Saturno, o que acontece depois? Existe uma ideia científica chamada panspermia. Essa ideia sugere que a vida pode viajar entre mundos através do espaço. Quando um asteroide atinge um planeta ou uma lua, o impacto é tão violento que grandes pedaços de rocha são lançados para fora, direto para o espaço. Essas rochas viajam por longos períodos. Se micro-organismos estiverem protegidos dentro delas, podem sobreviver à viagem. Estudos indicam que a troca de material entre luas do mesmo sistema planetário pode ser muito mais comum do que se pensava. Em termos simples, se a vida surgir em Europa, ela pode acabar chegando em Io. De Io, pode ir para Ganimedes, e de lá até para luas de Saturno. Um único surgimento da vida poderia espalhar organismos por vários mundos diferentes, criando algo parecido com um ecossistema em escala cósmica. E isso nos leva a um problema sério na forma como procuramos vida fora da Terra. Quando cientistas buscam sinais de vida em planetas distantes, eles procuram por marcas químicas específicas na atmosfera. Coisas que reconhecemos porque aqui na Terra os seres vivos produzem essas substâncias. Procuramos oxigênio, metano, combinações específicas que no nosso planeta estão ligadas à vida. Mas, e se a vida em outros lugares funcionar de outra forma? E se a vida em Júpiter ou em qualquer outro gigante gasoso distante usar moléculas completamente diferentes? E se ela for baseada em hidrogênio e amônia de um jeito que nunca vimos? E se usar compostos que nem sequer aprendemos a associar à biologia? Nesse caso, poderíamos ter telescópios extremamente avançados, custando bilhões, observando esses mundos. Estaríamos vendo algo estranho, algo fora do padrão, e simplesmente ignoraríamos. Passaríamos direto. Estaríamos literalmente cegos para a vida que existe bem diante dos nossos olhos. É por isso que, em julho de 1995, quando o cometa colidiu com Júpiter de forma espetacular, fez tudo isso mudar. Aquele impacto, uma catástrofe cósmica vista ao vivo por cientistas, ofereceu algo raríssimo, uma oportunidade única de olhar para dentro de Júpiter, uma chance de observar camadas profundas que normalmente jamais poderíamos ver. Regiões escondidas há bilhões de anos onde segredos do planeta estavam guardados fora do nosso alcance. E é aqui que surge uma pergunta silenciosa. E se a vida em gigantes gasosos não for apenas uma possibilidade teórica?
E se ela já estiver acontecendo agora, neste exato momento, em milhares de sistemas estelares espalhados pela galáxia, e se sempre esteve acontecendo? Pense na lógica matemática disso. Gigantes gasosos são os tipos de planetas mais comuns que conhecemos. Se a vida pode surgir em seus oceanos escondidos sob o gelo ou até em suas atmosferas, então, estatisticamente, esses planetas deveriam abrigar mais vida do que todos os planetas rochosos juntos. Estamos falando de bilhões de gigantes gasosos, trilhões de luas com potencial para abrigar vida. Se a vida é comum no universo, e não há um motivo sólido para acreditar que não seja, então a maior parte da vida inteligente não estaria vivendo em superfícies rochosas como a nossa. Estaria em luas de gigantes gasosos, em ambientes que nunca levamos realmente a sério. Agora vem um passo além nessa linha de raciocínio. Se civilizações inteligentes podem surgir em luas de gigantes gasosos e existe tempo mais do que suficiente para isso acontecer ao longo de bilhões de anos, então essas civilizações teriam acesso a algo extremamente valioso, o próprio gigante gasoso ao redor delas. Gigantes gasosos oferecem proteção. Uma civilização vivendo em uma lua assim teria um abrigo natural, um lugar seguro para crescer, desenvolver tecnologia e se organizar sem sofrer destruições constantes. Agora, imagine que uma dessas civilizações aprenda a viajar entre estrelas. Gigantes gasosos seriam os refúgios naturais do universo, verdadeiras ilhas seguras espalhadas pela galáxia, lugares ideais para estabelecer bases, pontos de apoio e centros de civilização. Seriam os locais mais lógicos para qualquer inteligência avançada que explora o espaço. Então surge a pergunta que quase ninguém ousa fazer. Se essa lógica estiver correta, se gigantes gasosos e suas luas forem os habitats naturais de civilizações inteligentes, então onde elas estão? Estão aqui. Já passaram pelo nosso sistema solar. Estão em Europa, em Encélados, em Titã. Ou talvez a pergunta mais inquietante de todas: se elas já chegaram aqui há muito tempo e se estabeleceram em alguma lua coberta de gelo, como nós saberíamos? Como detectar qualquer coisa viva ou tecnológica através de 30 quilômetros de gelo sólido? Essa é a pergunta que raramente é dita em voz alta. Mas é exatamente essa pergunta que nos leva diretamente ao que Carl Sagan realmente estava pensando quando decidiu levar a sério a possibilidade de vida em Júpiter. Uma segunda parte adicional deste web documentário está disponível exclusivamente para os membros do canal.